Olá, seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui conosco. Você sabia que existe uma droga que transforma pessoas em zumbis? Não perca o nosso bate-papo de agora no Comunhão Entrevista. Uma droga que está transformando pessoas em zumbis, altamente potente, que está se espalhando de uma forma muito rápida pelo país e que tem trago muita dor de cabeça para as instituições públicas como uma nova ameaça na sociedade. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós convidamos aqui ele que é médico, psiquiatra, Dr. José Luiz Leal. Doutor, muito obrigado por estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao Comunhão Entrevista, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, Cristiano. Doutor, vamos começar a falar um pouquinho o que é essa droga que eles chamam de K9. O que seria o K9? O K9 ele está dentro das novas substâncias psicoativas. Essas drogas elas começam a surgir em laboratórios, inicialmente laboratórios para fim de pesquisa, buscando cura para algumas doenças, em laboratórios éticos dentro de universidades ou de empresas mesmo, buscando, né, tratamento de doenças. E aí elas começam a ter acesso de pessoas, né, que começam a ver a possibilidade de fazer o uso recreacional, uso para ter efeito psíquico, né? Especialmente que todo mundo procura com o uso de droga, o efeito prazeroso, né, da recompensa que a droga traz. Essas drogas K, que está dentro de um número imenso de novas drogas psicoativas, são drogas sintéticas, né, feitas muitas vezes, e nesses casos aí dessas apreensões que temos visto, a amplitude do efeito disso em saúde pública em São Paulo, agora recentemente, feitas em laboratórios clandestinos, né. E o que elas contêm, assim? Parece que são várias misturas de muitas coisas, né? Isso começa na Inglaterra, né, e vem com um conceito, se eu não me engano, na década de 80, né, que seriam naturais, né, veio com o nome de sais de banho, spice, ou cannabis sintética, maconha sintética. Então são drogas que geralmente o que tem de natural ali é só a planta que eles usam para pulverizar, para colocar os princípios ativos, que geralmente são muitas vezes solventes, e aí tem, na verdade, são centenas de produtos diferentes, muitas vezes associados para potencialização de efeito. O senhor falou em potencialização, parece que ela vicia muito rápido, né? Ela tem um poder, assim, né, de não só de causar vício, mas de efeitos que a gente não tinha visto até então com os canabinoides, né? Porque, na verdade, a planta da maconha, ela produz algumas substâncias, né? Alguns que dão sabor, os flavonoides, né, que dão sabor, os óleos essenciais que dão aroma, e alguns princípios ativos, né, como o THC e o canabidiol, que tem efeitos completamente diferentes. Aliás, a gente já via isso há muito tempo na planta, né? Uma droga com mais CBD e menos THC tinha menos efeito psicotrópico, prazeroso, e mais alguns efeitos terapêuticos, né? Uma coisa que a gente ainda está aprendendo, começando a lidar, sobretudo na medida em que começou a se estudar um pouco mais os efeitos da maconha medicinal, né? Certo. O senhor estava falando em efeitos, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu vou pedir à produção. A produção separou algumas imagens que estão amplamente divulgadas na internet, em rede social, de como as pessoas ficam quando usam o K9 e por que elas são chamadas de zumbis. São imagens fortes, mas que são necessários a gente mostrar aqui para que sirva de alerta para você que é pai, que é mãe, que tem filho, tem sobrinho, tem neto. Vamos dar uma olhadinha aí, pedir à produção para soltar. Se soltarem agora, dá só uma olhadinha. Enquanto isso, eu vou conversando com o doutor aqui. Doutor, é uma cena triste de ver, né? As pessoas cambaleando, as pessoas... Por que acontece isso? Como é que a droga, que parte do cérebro, do corpo, ela atinge psicomotora? Não sei.
para que a pessoa fique nesse estado assim de não ter nem controle sobre o próprio corpo? Como é que funciona isso? São canabinoides sintéticos, né, produzidos em laboratórios, que têm um poder até 100 vezes maior que a cannabis de ligação com os receptores endocannabinoides, que são o que a gente tem, né, é um sistema no sistema nervoso central que acopla, né, que recebe os canabinoides para se fazer algum efeito. A gente não tinha visto até então um efeito motor, né? Ou seja, você vê aquela paralisia, né? A pessoa parando torta, paralisada ali tanto tempo. Esse efeito motor a gente não tinha conseguido ver com as maconhas das mais poderosas que conseguiram se produzir, né? Na natureza, né? Intervindo na natureza. Isso é fruto, de fato, desse poder, né? A gente, ouvindo alguns relatos de usuários, eles falam exatamente isso. É que eles não conseguem ter controle sobre o próprio corpo. Então, perde controle, tem uma questão do movimento, tem uma questão da frequência cardíaca, que altera bastante, pressão arterial. Essa é uma cena interessante, porque a pessoa parece também estar fora de si, né? Como se estivesse adormecendo ali, ela quase caindo, dormindo em pé. Muito provavelmente é o que a gente chama de rebaixamento do nível de consciência, né? Ou seja, quando a pessoa de fato perde a consciência, ela tem chance de fazer alucinações, né? De ter visões, de ter pensamentos distorcidos. É uma cena assim dantesca, né? Parecendo um inferno. Parece cena de apocalipse zumbi, assim, né? Parece The Walking Dead. Walking Dead, parece mesmo, né? Tanto é que a droga é chamada de a droga zumbi, né? Doutor, como é que a gente consegue identificar que uma pessoa está usando algum tipo de droga, assim? Como é que a gente consegue identificar assim? Então, geralmente, né, as drogas ainda, né, elas começam geralmente o que a gente chama de uma carreira no uso de drogas, né? Geralmente as drogas começam com as drogas mais aceitas popularmente, né? Estávamos falando aqui há pouco, né, o quanto que é importante pensar numa política para uso de álcool e drogas, mas eu acho, inclusive, uma política pública pensando em saúde mental. Mas pensa bem, né, Cristiano, se a gente não tem uma política pública ou políticas públicas para doença mental, a gente não cuida da saúde. Verdade. Então, assim, a gente tem que cuidar dos nossos doentes, a gente tem que começar a pensar, né, hoje tem uma pandemia que está sendo alardeada, especialmente na comunidade médica, psiquiátrica em especial, que é do uso da nicotina em vaporizadores. O Brasil, ainda mais o Brasil, que é um dos maiores consumidores de ansiolíticos do mundo, né? Nós somos a população mais ansiosa do mundo. Então, dado estatístico, inclusive a gente tem uma brilhante epidemiologista, podia chamar para vir falar um pouco disso para a gente, que é a doutora Maria Carmen. A gente é considerado o país estatisticamente mais ansioso do mundo. A gente, se eu não me engano, está em 5º lugar em depressão. Agora, só para voltar aqui na questão de como que a pessoa que usa um entorpecente, que sinais ele pode apresentar, por exemplo, dentro de casa, assim? Então, assim, a primeira coisa começa geralmente com o uso de drogas aceitas socialmente. Então a gente tem que começar a ficar atento e ter uma atenção especial com relação ao uso de derivados de nicotina, hoje com relação aos vaporizadores, né? Porque existe um preconceito maior com relação ao tabaco fumado. Então geralmente começa por aí. O uso do álcool, o uso de uma coisa que vem, e a indústria não é boba, ela vem trabalhando a cabeça das pessoas nesse sentido, ela começa a colocar alguns álcoois, algumas bebidas alcoólicas parecendo refrigerantes, né? São doces com cheiro, gases, parecendo energético, com gás, para aumentar a facilidade da pessoa beber e dali começar o processo de dependência. Inclusive, eu tenho relato de alguns pacientes que desenvolveram alcoolismo adultos, sem nunca terem bebido, que foram, sei lá, criados em família cristã e começaram a resolver experimentar, começaram bebendo os ice da vida. Então, como os adolescentes começam, eu vejo adultos também seguindo essa trilha. Inclusive, era isso que eu ia perguntar para o senhor. Como que os pais devem lidar com essa questão dentro de casa? Perfeito. A primeira coisa, né, é falar das coisas que muitas vezes a gente tem dificuldade de falar,
dificuldade porque não tem tanta habilidade, porque não tem tanta intimidade com alguns assuntos, ou porque incomoda mesmo falar de coisas desagradáveis, é claro, porém muito preciosas, muito importantes, né? Ter uma conversa assertiva, conseguir falar abertamente das coisas. E muito importante com relação à criança, né? Eu educo 2 e ajudo muitas pessoas, né, na educação dos filhos, o quanto que a responsabilidade dos pais é importante. No entanto, a gente não pode ignorar, desprezar que desde muito novos eles têm livre-arbítrio. Eles fazem escolhas, aprendem e têm condições de aprender com os próprios erros, né? Então, não ser tirânico, né? Não ser invasivo, né? Não ser hiperprotetor, mas também não ser cego, né? E sempre proporcionando aquilo que você falou, a abertura para que se haja uma conversa dentro de casa, com franqueza, né? E informação. São 2 coisas que colaboram com isso. Doutor, para a gente terminar, eu queria só que o senhor comentasse um pouquinho. Eu fiquei muito feliz, né? Todo o avanço da ciência a gente fica feliz, né? Sobre essa questão da vacina que foi noticiada agora, que já estava sendo desenvolvida há bastante tempo pela Universidade Federal de Minas Gerais, para ajudar no tratamento, né, de dependentes de crack e cocaína, né? Aliás, a vacina está sendo até indicada a um prêmio internacional. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa vacina e a importância dela. É uma vacina extremamente promissora desde o início, né? Essa notícia agora recente, eu acho que já deve ter 10 anos mais ou menos de pesquisa, se eu não me engano, mas mostrando já uma aprovação para uso em humanos, ou seja, é o que a gente chama em fase 3 de pesquisa, ou seja, trazer do estudo do animal, então já foi tudo aprovado, visto que de fato ela tem uma efetividade nos animais, ou seja, a gente agora pode fazer teste humano. Eu creio, tá, que de maneira muito rápida ela vai se mostrar segura e eficaz, tá? A exemplo, e especialmente porque o modelo que ela usa é o modelo que a gente já usa para algumas alergias e algumas doenças. E como é que ela age? Como é que ela consegue combater essa questão da dependência? É uma boa pergunta. Ela faz com que um anticorpo se ligue ao metabólito ativo da cocaína e faz com que ela tenha um peso e um tamanho que não consiga atravessar a barreira hematoencefálica. Em resumo, você ingere a cocaína, pode ser injetável, fumada, inalada, seja como for, o teu sistema imune já vai estar em alerta, todo o sistema imune vai lá e pega aquela cocaína e não deixa ela passar para o seu cérebro. Entendi. Então você vai eliminar ela sem que ela faça os efeitos prazerosos. É uma esperança. É uma grande esperança. É claro que essa é uma grande questão que a gente precisa insistir, né? Ou seja, ela tem que estar dentro, e o próprio Dr. Federico Garcia ele fala disso, né? Ela tem que estar dentro de um contexto terapêutico. Ou seja, o paciente tem que querer, ele tem que estar dentro de um processo terapêutico, porque a gente sabe bem, né, que existe uma chance muito grande dele substituir por outras dependências. A gente sabe que o narcotráfico está aí, de fato, querendo ganhar mais clientes, não querendo de jeito nenhum perder clientes, né? Essa pesquisa abre, inclusive, uma promessa para você conseguir, quem sabe, talvez um dia ter um tratamento universal, né? Uma vacina universal, como se faz hoje. Preventivo, talvez? Para as gripes, exato. Legal. Muito bom. Isso é sensacional. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu quero agradecer você que nos assistiu até agora e lembrando para você curtir, clicar, comentar, compartilhar, para que outras pessoas também possam ser abençoadas por essa mensagem, por esse bate-papo que tivemos aqui. Tá bom? Até o próximo Comunhão Entrevista. Tchau.